Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez pela Bíblia, consolo nas Escrituras. Hoje o nosso texto escolhido é Mateus, capítulo 7, versículo 12. Está escrito: Assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. É nesse texto que eu quero meditar hoje com você e ajudá-lo a encontrar um verdadeiro consolo nas Escrituras. Essas palavras foram proferidas por Jesus e estão no Sermão do Monte. É conhecida como a regra de ouro, ou seja, tratar os outros da mesma maneira que você gostaria de ser tratado. Você gostaria de ser julgado imediatamente pelas suas palavras? Você gostaria que alguém apontasse os seus erros imediatamente, sem conhecer os dois lados da questão? Você talvez dirá, claro que não. Essas palavras encontram-se não apenas no cristianismo, mas em várias religiões que as adotaram. A singularidade da regra de ouro, ela poderia se resumir a uma única palavra: generosidade. E esta generosidade, ela deve se parecer com a do nosso Pai Celestial. Lembre-se do que Jesus Cristo disse ao proferir as palavras da regra de ouro, ao considerar o contexto, no versículo 11 e 12. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, que quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Todos nós ficamos aquém daquilo que sabemos ser verdadeiro. Nós não amamos aos outros da maneira como Deus ama. Jesus expressou essa admirável ética com perfeito amor ao viver e morrer por todos nós, enquanto ainda éramos pecadores, de acordo com a Bíblia. Nós temos um Pai amoroso e doador que deixou de lado o seu próprio interesse para revelar a plena medida do seu amor, dando-nos seu Filho Jesus Cristo. Como a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crer não seja destruído, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. A generosidade de Deus é dinâmica pela qual tratamos os outros como nós gostaríamos de ser tratados. Nós amamos e damos aos outros porque Ele nos amou primeiro. Assim, sempre que agimos em prol do próximo, nós estamos imitando a Deus. Nosso Pai Celestial nos pede para cumprirmos esse mandamento. E quando percebemos, é o mandamento onde se resumem os dois maiores mandamentos. Ele também nos dá o seu Espírito Santo e o seu amor para que nós possamos ser um pouco mais sensíveis. Muitas vezes nós estamos apenas tratando outras pessoas diferente daquilo que Deus nos trata por causa das nossas próprias interpretações. Eu quero parar e pensar com você em uma breve história. Um viajante no aeroporto foi a uma loja, comprou um pequeno pacote de biscoitos. Enquanto ele comia, ele lia o seu jornal. Mas, gradualmente, ao distrair-se com o jornal, ele percebia um ruído. Olhou por cima do jornal e ficou espantado ao ver que um homem bem vestido, ao seu lado, também compartilhava com os seus biscoitos. Porém, usando a regra da boa educação, ele resolveu silenciar-se. Depois de aproximadamente uns 2 minutos, ele ouviu o ruído mais uma vez.
Afinal de contas, era o homem pegando mais um biscoito. A essa altura, eles já haviam chegado ao final do pacote. Afinal, aquele homem havia compartilhado seu pacote de biscoito sem a menor intenção de lhe pedir licença. Mas para piorar a situação, aquele homem que estava comendo o biscoito alheio, de repente, abre um pacote de biscoito, come apenas um biscoito e deixa a outra metade ao seu lado e vai embora. Ele não percebeu nada daquilo que estava acontecendo. Estava, afinal de contas, furioso. Mas, quando anunciaram o seu voo, ele deu uma olhadinha para se levantar e ali estava, ao seu lado, para o seu vexame e para o seu choque, um pacote de biscoitos que tinha sido comido apenas um biscoito. Aquele homem, embora tivesse dividido o pacote de biscoito com apenas 2 biscoitos que ele comeu, ele deixou um pacote inteiro. Mas, no íntimo, o nosso viajante estava indignado com ele. Por quê? Porque o nosso viajante havia feito suposições. Quais eram as suposições? Embora ele próprio não relatasse. Esse cidadão, ele é muito folgado. Ele está invadindo o meu direito. Ele está comendo o meu pacote de biscoito. Muito embora eu não falei nada, talvez fosse uma pessoa que estivesse com muita fome. Mas comer um biscoito, tudo bem. Continuar desta maneira já é abuso. É fácil fazer suposições sobre o que se passa à nossa volta. Nós esperamos que as coisas sejam baseadas na nossa experiência pessoal, da mesma maneira com os padrões repetidos que conhecemos em nós ou nos outros. Muitas vezes as suposições não são errôneas, mas você já notou como nós não podemos confiar nelas? Elas fazem com que nós deixemos de olhar para a regra de ouro de Jesus. Ela faz com que nós muitas vezes passemos vergonha e também nos leva ao constrangimento. Por quê? Porque nós não sabemos o que a outra pessoa está pensando. Algumas pessoas até tentam evitar conflitos, assuntos que podem provocá-los, com a intenção de não agravar o assunto ou não brigar, como o nosso viajante. Fazer isso com estranhos, talvez até possa valer a pena. Afinal de contas, são pessoas que passarão pela nossa vida, assim como aquele viajante. Mas fazer isso com as pessoas que amamos não contribui para o relacionamento. Primeiro, porque não é preciso brigar. As pessoas que nós amamos, nós podemos falar com elas com carinho, aquilo que nos incomoda, até para que possamos indicar-lhe que desejamos manter uma relação saudável e feliz, aplicando a regra de ouro de Jesus. Quando nós fizemos a opção por silenciar, não vou falar nada, nós estamos tratando aquela pessoa que nós gostamos como um viajante. Aquela pessoa que muitas vezes até poderá nos deixar um pacote de biscoito, mas que nunca mais passará pelas nossas vidas para que nós possamos agradecê-lo. E ainda podemos gerar ressentimento, podemos gerar raiva, e a ira que vai se acumulando
até desgastar o relacionamento. E nesta ocasião, quando se desgasta, nós daremos chance para um ressentimento profundo no nosso coração e, ao mesmo tempo, retiraremos da pessoa a oportunidade de crescer, pois ela deveria ouvir com carinho o que é que estava atrapalhando o relacionamento. Assim, quando nós olhamos como Jesus, aquilo que nós queremos que os homens nos façam, façam do mesmo modo a eles, nós devemos pensar do seguinte modo: como eu posso falar com carinho as atitudes que me incomodam? Ao falar, devo ser construtivo e não destrutivo. Devo ser amoroso na minha crítica. Devo falar sem raiva ou sem agressividade. Afinal, são duas pessoas tentando administrar a sua própria felicidade. Não é apenas um viajante que está passando pela sua vida. E a maneira como você fala poderá torná-lo como tal. O orgulho e a falta de sensibilidade levou esse homem da história a supor que ele estivesse certo, muito embora ele não brigasse. Mas ele estava errado. Aquele viajante tinha muito mais a oferecer para ele. Não se deixe precipitar nas suas decisões. Muitas vezes, você pode estar cego pelo ciúme, você pode estar cego pela raiva, você pode não conhecer todos os fatos dos dois lados e você não agirá com bondade, trazendo grande mágoa, talvez, a quem você ame. Quando você se encontrar em um conflito com outros, lembre-se das palavras de Jesus. Tudo aquilo que vocês querem que os homens façam a vocês, façam do mesmo modo a elas. Evite suposições precipitadas. Fale com gentileza. Utilize seu maior grau de sensibilidade. Você gostaria de ouvir o que você falou? Pense nisso. Não há fatos, só interpretações. Nietzsche. Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço. Nosso texto de hoje foi baseado no livro Começando com o Pé Direito, editora Dimitrios Joelan. Deus abençoe a todos. Fiquem na graça e na paz de Jesus. Até o nosso próximo encontro pela Bíblia, consolo nas Escrituras.